Boa noite, irmãos. Deus abençoe cada um. Vamos aproveitar enquanto nós estamos em pé. Romanos capítulo 11. Deus abençoe os irmãos através da internet. Estão nos acompanhando. Hoje a gente vê na internet muitas profecias, né? Com respeito à guerra, à invasão da Ucrânia, tanta gente profetizando, tanto sonho. Só que antes ninguém profetizava, né? Ninguém sonhava. Agora que está a guerra aí pegando fogo, se Deus nos der graça, domingo eu gostaria de ler alguns parágrafos que eu tenho separado aqui sobre esta guerra e a Terceira Guerra Mundial, né? Sobre a Rússia, né? Eu creio que a igreja gostaria de anotar os parágrafos para estudar sobre a Rússia. O irmão Brana falou muito sobre a Rússia. Rússia, Israel e Estados Unidos. Como ele falou. Ele, na verdade, ele profetizou, né? É que nós temos aqui Estados Unidos, Israel e a noiva. Agora, os Estados Unidos, o Ocidente aqui, é aquele tipo de Israel, né? E Israel sempre foi também o tipo da igreja, né? Nós vamos falar um pouco sobre o ciúme de Israel. Você sabe que Deus tem ciúme, né? Israel também tem ciúme, né? Romanos 11, verso 7. Vamos falar pouquinho para que vocês possam ir captando alguma coisinha pela escritura mesmo, pela leitura, né? Pois que o que Israel buscava não o alcançou. São João capítulo 1, Jesus disse, ali em São João 1, ele veio para os seus, né? Foi o que o apóstolo João escreveu, e os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus àqueles que creram no seu nome. O que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, encurve-se-lhes continuamente as costas. Quer dizer, Deus cegou seus olhos para eles não verem o Messias que estava diante deles. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação, né? Emulação, competição, luta, né? E igualdade, a palavra emulação, né? Ciúme também, vem também, né? O sentido. Para os incitar à emulação, ciúme. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Considera, pois, versículo 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permanecerem na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não pressumais de vós mesmos,
que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Assim que, versículo 28, quanto ao evangelho, são inimigo por causa de vós, mas quanto à eleição, amado por causa dos pais. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pode sentar. São palavras de conforto, né? Deus encerrou todos debaixo da desobediência para usar para conosco de misericórdia. Se nós olharmos bem para nós, gentios, né? Porque Deus trata com os judeus como uma nação, os gentios, indivíduo. Agora, olhamos para nós como gentios, né? Gentios para os judeus era porco, né? Uma coisa imunda. Eles não sentavam numa mesa com gentio. Então, é só a misericórdia de Deus para nos salvar. Só a sua misericórdia. Agora, Deus vem e cega os judeus. Não deixou eles reconhecer, não deixou Caifás, Anás, reconhecer a Jesus como Messias. Eles viram ele como carpinteiro, né? Chamaram ele de embusteiro, enganador, o filho de José, filho de prostituição. Deus cegou eles. Veja só que ele veio para os judeus, ele não veio para os gentios. Jesus só veio aos gentios no século XX, através do profeta. Paulo foi o apóstolo aos gentios, mas Paulo não era Deus numa carne. Não, Deus usou o vaso. Deus em uma carne foi Brana. A mensagem O Desvelar de Deus é uma das mensagens tremendas que o irmão Brana pregou. Ele pregou depois o poderoso Deus desvelado perante nós, mas o desvelar de Deus é tão claro, é tão claro para nós. Você ouça o desvelar de Deus, você leia o desvelar de Deus. Você não apenas ouça só uma vez, ou leia só uma vez o livro, só para dizer eu li, eu escutei essa mensagem. Não, estude essa mensagem. Então o irmão Brana falando aqui sobre Israel, Deus cegou os judeus, porque senão nós estaríamos perdidos. Essa foi a misericórdia de Deus, porque através de Oséias, capítulo 6, ele falando sobre Israel, ele fala sobre nós também, no livro de Oséias. Através do profeta Isaías, ele fala sobre os gentios. Havia uma promessa para os gentios, mas quando o Messias aparece, Deus teve que cegar os judeus, para que eles não reconhecessem o Messias. Agora, veja só, Israel, tipo dos Estados Unidos, o ômega. O Senhor Jesus vem novamente no século XX, no Ocidente, nos Estados Unidos da América. E América, o irmão Brana faz as comparações, tão simples, mas reais. Ele disse, nós tivemos um Abraham Lincoln, tivemos um George Washington, mas Israel também teve grandes homens. Ele cita Davi, Salomão. Foram grandes homens. E América teve também grandes homens ali. Então Deus aparece na América novamente em uma carne. Agora, o que é que cega o povo?
Vamos ver no desejar de Deus o que cega. O que é que cegou Israel? O profeta diz, observe, 221, desejar de Deus. Eu anotei tanto parágrafo aqui, tão interessante sobre isso, que meia hora seria muito pouco. Observe, a igreja gentílica tem sido também cegada do véu. Depois dele ter sido rasgado e mostrado Deus, o véu eclesiástico. Aí pergunta, como? Agora, a igreja gentílica também foi cegada. A igreja hebreia foi cegada e a gentílica. Depois dele o véu ter sido rasgado. Agora, como? Velando a palavra em seres humanos outra vez. Isto é exatamente o que Israel não pôde ver. Se tivesse sido algum anjo ou algo, Israel teria crido nisto. Se fosse anjo, alguma coisa, eles teriam crido, porque eles já estavam acostumados. Um anjo apareceu a Moisés, apareceu a Josué, apareceu a Elias. Mas Jesus não disse que um anjo apareceu. Ele disse que foi enviado pelo Pai. Isso não poderia ser um anjo, tinha que ser um homem. Amém? Deus não pode romper com a sua palavra. Nos últimos dias, isso tem que ser a mesma coisa outra vez. Veja que nós estamos aqui comendo e repetindo. Nos últimos dias, tinha que ser a mesma coisa outra vez. Vocês estão sentados aqui, vocês estão através da internet, ouvindo uma repetição. Só que estamos montando o quadro do quebra-cabeça. Porque você não encontra tudo numa mensagem. O irmão Brana disse que uma fita não prova tudo. Você tem que escutar a série completa. Então, vê que foi que cegou a Israel. Qual foi o instrumento que Deus usou para cegá-lo? Aquele homem. Foi o homem, Jesus, que cegou a Israel. Agora, como o irmão Brana disse que ia se repetir novamente nesse dia, o que é que cegou a igreja americana? O homem Brana. Agora, veja, eles foram cegados para quê? Para que os gentios fossem alcançados. A igreja americana foi cegada para quê? Para que a noiva saísse. Eu já estou repetindo todas as mensagens aqui. Para que a noiva saísse. Então, a igreja americana está vendo hoje. Então, o que cegou Israel? Aquele homem. O que cegou a América? Aquele homem Brana. O que cegou Israel? Aquele homem Jesus. Para quê? Para que a noiva saísse. Então, a igreja americana está vendo? A noiva está lá dentro? Não. Da mesma forma, Israel. Paulo bateu o pó e saiu. Disse, eu estou indo, bateu os pés, e o pó dos seus pés, disse, estou indo para os gentios. Porque Deus enviou Pedro, que foi o mensageiro aeroortodoxa, e Paulo ainda tentou com eles. Mas Deus levantou Paulo como apóstolo aos gentios. Ele não levantou Pedro como apóstolo aos gentios. Ele levantou o apóstolo Paulo. Agora, nesse tempo, Deus mesmo, escondido atrás de um véu, porque o problema foi o véu. O véu foi que cegou eles. O problema foi o homem que cegou. Então, aonde está a noiva? A igreja nós sabemos. América,
Os Estados Unidos da América é aquela igreja da visão. Lembra daquela visão? Que o irmão Brana viu as igrejas? Viu a igreja da Ásia, da Europa, a imundície que elas eram, a condição imunda daquelas igrejas, de todos os continentes. Não importa como ela se apresenta hoje, o irmão Brana não viu daquela forma. E viu a igreja da América. Ele viu a igreja da América, que era tão vulgar. Agora, na visão, a vulgaridade, porque às vezes você prega a vulgaridade natural, mas você tem que levar a vulgaridade para o lado espiritual. Qual a vulgaridade que tem saído da América? A dualidade, o retorno do irmão Brana, uma igreja totalmente desgraçada, nua. Apocalipse capítulo 3, qual é a condição dela? Ela estava, quando o irmão Brana viu, na pior condição. Ela não estava vestida com a vestimenta da palavra. E a vestimenta estava ali, mas ele foi jogado para o lado de fora. Ele foi rejeitado por 10.000 dos seus amigos, não foi inimigos. E aonde ele foi visto, aceito? Apocalipse 10, 8 a 11, quando João toma o livrinho da mão do que está com um pé na terra e outro no mar, e come, e passa a profetizar outra vez, a trazer o alimento que nós estávamos necessitando. Então, ela não está mais lá dentro. Lá nós temos livro, temos fita, temos a história do irmão Brana. Tinha que ter um ministério para poder falar essas coisas. Temos a história do profeta, temos o túmulo dele. Mas não, o túmulo dele não está vazio. Como pregam os indianos, que ele já ressuscitou. O túmulo na Palestina está vazio, porque Jesus ressuscitou. Mas o túmulo dele, os seus restos mortais estão lá. Da sua família. Então, o que você tem na América é a história. Você tem os livros fazem parte da história, as fitas, os CD, os tablets, tudo faz parte da história. É o que nós temos ali. Como Israel, em Israel está a história. A revelação não está em Israel até que as duas testemunhas, as trombetas, comecem a tocar. Moisés e Elias. E um despertamento virá. Conforme diz Oséias capítulo 6. Agora você vê que São Paulo foi tão claro nisto. Israel não alcançou, não viu, foi cegado. E disse o irmão Brana, no 7º selo, Deus também não é injusto. Deus cegou a Israel para que nós pudéssemos ver. Agora, há um tempo que Deus vai tratar novamente com Israel, porque Ele trata com Israel como nação, conosco como indivíduo. Então, Ele cegou a igreja para que a noiva pudesse sair do meio dessa escuridão. Veja, além de estar na escuridão, ela está cega. Uma pessoa cega no meio da escuridão. Deus teve que cegar ela também através de um homem.
Hoje se bate contra o profeta, neto do pastor lá, que era o pastor do Tabernáculo Brana, já está na internet trazendo as suas teses. Mas, meu irmão, não adianta mais, a mensagem já foi pregada. É como aqueles que saíram falando contra Jesus. A mensagem já tinha ido, já tinha evangelizado o mundo. Jesus já evangelizou o mundo. O mundo já foi evangelizado com o evangelho. Não com a mensagem, mas com o evangelho. Porque a mensagem é para a noiva. Então você veja uma coisa. Que foi que cegou a Israel? Aquele homem. É um homem. Tu és um homem fazendo-se de si mesmo um Deus. Foi por isso que eles o mataram. E hoje, porque a mensagem vem através de um homem, não de anjos. Vê? Deus não pode mudar a sua maneira, mudar a sua palavra. É um homem. O que está cegando a igreja no Brasil é um homem. Eles não conseguem enxergar o Cordeiro fora do trono. Eles não conseguem enxergar que ele subiu com um novo nome. Eles estão tentando, mas já é tarde. Você não vai convencer o eleito dizendo que Brana não é o novo nome. O eleito já nasceu com um novo nome no reino. As pessoas pensam que vai nos mudar, essa mensagem é para nós. É o homem. É um homem que abre os olhos e que cega. Foi um homem que cegou, foi homem. Aqueles 2 anjos cegaram os sodomitas. E eles não puderam achar a porta da casa de Ló. Eles foram cegados. Então Deus tinha que levantar a mensagem de uma só pessoa, um homem, para que a igreja fosse cegada. E ela não enxergasse essa mensagem. Que o problema é o véu, o problema é o homem. Isso aconteceu nos dias de Jesus, nos dias de William Branham e nos dias hoje da esposa. Porque Abraão não se encontrava em Sodoma. Ló se encontrava ali, a virginécia, o justo. Mas Abraão estava fora de Sodoma. Abraão é o eleito, é o que recebe o novo nome, é o que recebe Elohim, é o que recebe Brana. Abraão é o tipo de João, que toma o livrinho e come. Ele disse que não mudaria, como ele fez lá atrás, na Palestina, ele fez nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o tipo também. Porque o irmão Brana disse aqui, depois eu volto para ler ali, nessa mensagem aqui, reconhecendo seu dia, sua mensagem 44. Eu não sou responsável por essas coisas. Ele está fazendo relato aqui da visão que ele teve da igreja e da noiva. Eu só posso dizer o que eu vi, e Deus é meu juiz, mas aquela era a igreja dos Estados Unidos da América. Só tinha como que uma folha de figo atrás. Estava totalmente despida. Não, a igreja não tinha vestimenta da palavra. Como é que ela vai vestir a noiva hoje? Como ela vai vestir a noiva? Se ela ainda está esperando que o irmão Brana retorne para revelar a visão da tenda, novo nome, 7 trovões, como é que ela vai vestir a noiva? Então ele disse, eu aconselho que de mim compre colírio, para ungir os seus olhos a fim de que veja.
Agora, o que é o colírio? Colírio é a sua palavra, disse o irmão Brana. Colírio, para que veja que Phoenix não viu, o Canadá não viu, Jeffersonville não viu. Não. A igreja foi cegada. Ouvimos a sua voz aqui no ano 2000 no Brasil, que o Cordeiro tinha saído do trono, que a intercessão tinha terminado, que a era de Laodiceia tinha acabado, que ele subiu com um novo nome, que o 7º selo é Brana. Alguns pastores ainda admitem que ouviu algum CD, tinha umas coisas que você via, outros não você via. Você deveria ter pego tudo. Não pegado a metade. A metade de uma nota não vale. Você tinha que ter pego o cheque completo, não a metade do cheque, cheque rasgado. O cheque já estava pronto, estava assinado. Estava tudo no CD. E alguns pegaram somente uma parte. Pegaram a metade do cheque, ou então rasgou a nota. Não passa em lugar nenhum, meu irmão. O dinheiro não pode ter rasura. Quanto mais vocês que pegaram a metade. Então, qual é essa igreja? A Igreja dos Estados Unidos da América. Deus tem guardado a sua noiva. Olha, observe Tomé e os gentios estão cegos por hoje como estava. Por causa de quê? O véu. Deus velado em um ser humano cegou Israel. A igreja no Brasil parecia que estava vivendo um tempo de avivamento no rádio, através do rádio. Veja só, Deus falou em profecia que haveria um programa de rádio. E teria uma voz daquele rádio. Não seria tocada as fitas do irmão Brana na rádio. Era um homem que estava ali, pregando, sacudiu o Brasil e 7 nações. Isso durou 3 anos. 3 a 4 anos durou. Mas logo se denominaram. Formaram-se uma organização daquilo. Já começaram a colocar bispos regionais, dividir o estado, o país, e então Deus saiu fora. Porque ele disse que haveria uma mensagem aonde o rádio não ia alcançar. Aí Deus novamente cega a igreja aqui no Brasil, para que a noiva pudesse sair. Deus tinha que cegar através de quê? Ele não muda, diz o profeta. O deselar de Deus, através de um homem novamente. Através de um homem. Por quê? Os outros homens que estão pregando aí não cegam ninguém. Porque eles não são o homem da hora. Não é o homem que Deus levantou. O que vai cegar é aquele homem que Deus levanta. Deus levantou Jesus. Por quê? Jesus era Deus em uma carne humana. Mas o que os judeus disseram? Está escrito aqui. Sendo tu homem, te faz Deus.
Não. Veja como é que estava contrária à revelação. Ele era Deus e estava se fazendo homem. Ele era Deus e estava se fazendo homem. Agora, é como Brana. Brana não era Jesus Cristo. Agora, Jesus Cristo era Brana. Por isso, o irmão Brana vem e prega o desvelar de Deus. E bem no início ali, ele disse, às vezes temos que dizer coisa para as pessoas irem embora. E no desvelar de Deus ele deixa tão claro. Nós conhecemos essa mensagem há muitos e muitos anos. Bem claro que Deus estava ali na sua carne. Deus estava ali no Ocidente. Agora, quando a América rejeita, Deus recolhe o seu mensageiro. Agora, veja a visão que ele tem da igreja. Nua. Não tinha nada de roupa. Só uma folha de figo. Quer dizer, não tinha redenção. Estava com folha de figo igual Adão e Eva. Deus tem que matar um animal e vesti-lo. A igreja sem redenção está com vegetal. Deus velado em um ser humano cegou Israel. Observe, tem sempre cegado. Isso cegará um e ao outro será revelado a verdade. Isto fechará os olhos de alguns e abrirá de outros. Fecha os olhos de uns e abre os olhos de outro. Então ele disse, você sabe, Deus em Apocalipse 3 diz, vinde, comprai colírio de mim, para que vossos olhos possam se abrir e ver. O colírio é a sua palavra. Só a sua palavra para abrir os seus olhos. Elas foram comprar o azeite, mas já era tarde. Já era tarde. As prudentes entraram e ele fechou a porta. O irmão Brana disse que elas indo comprar, elas foram orar. Se você notar na internet, você vai ver que muitas igrejas da mensagem estão fazendo cultos de oração. Agora, oração tem que ter um objetivo, né? Você não pode somente dizer, eu vou orar, mas tem que haver um objetivo, né, para a oração. Você pode ver que todas foram orar, em busca do Espírito Santo. O Espírito Santo é a mensagem da hora. A evidência é você poder receber essa mensagem. Eles foram cegados através do homem. Deus no homem novamente. Fita não cega ninguém, gente. Livro não cega ninguém, é o homem. O rolo do Antigo Testamento não cegou os saduceus, fariseus, herodianos, essênios, não. Foi Jesus, o homem, né, que cegou. Foi Brana, o homem. Porque ele disse, muitos vão dizer, o irmão Brana está querendo ser um profeta diante de Deus. Muitos estão dizendo por aí, pastor Osmar está querendo ser alguma coisa, querendo estar no lugar do irmão Brana. Não. É um instrumento humano que Deus tem que usar em cada tempo. Ele tem o seu 7º mensageiro, mas esse instrumento não é 8º nem 9º, é um instrumento. Como Evans Robert foi um instrumento para trazer o avivamento no país de Gales, que durou 18 meses, nem 2 anos durou, mas ele foi um instrumento. Deus sempre tem que ter um instrumento, porque Deus não usa nada. Se fosse assim, ele usaria o sol, usaria os anjos. Não, ele usa o homem, né? Nem equipamentos mecânicos, nada disto.
Deus está usando. Não, ele usa o homem. Porque o homem é que abre os seus olhos e é que cega os seus olhos. Eles abriram os olhos de Ló e cegaram os olhos dos sodomitas. Deus te abençoe. Pai celestial, te damos graça porque os nossos olhos foram abertos através do colírio que o Senhor nos deu. Abriu os nossos olhos, a tua palavra, a mensagem da hora, os selos revelados. Ó Deus, sabendo que essa mensagem é só para os teus filhos, a semente predestinada. Senhor, abençoa teus filhos e filhas, Pai, que também são agradecidos por ter os seus olhos abertos para esta luz, para esta verdade. Em nome de Jesus Cristo nós agradecemos. Amém, Senhor.